milhões em ação. Pra frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. Copa do Mundo, então, Zé? É Copa do Mundo, né? 250 milhões em ação. É Copa do Mundo, Pra frente, amigo, Brasil. né? Salve a Copa do seleção. Mundo em novembro, né, cara? Coisa estranha, né, É cara? estranho, né? Copa do Catar Mundo geralmente 50 graus em geralmente julho, Copa do né? Mundo é pinhão, né? Quentão, é Julho, festa julho. junina, é vinho, né? Ah, vinho já tá tomando igual, né? Mas você não pensa sempre toma vinho, né? Mas nós vamos falar sobre Copa do Mundo, né? E já que o Brasil tá estreando a Copa do Mundo já tá rolando faz alguns dias, o Cinema de Peso vai fazer uma homenagem a um filme que representa o tri da seleção brasileira, de 1970. Só que, ao mesmo tempo, tanto é que a gente vê, nós somos um clima fanista, né? Super fanista, né? Só que o problema é que esse tri, né, foi feito, escondia isso aqui. Essa imagem depois o Kriba bota no direitinho pra galera ver. Imagem do Latuf, vamos dar o Carlos Latuf, vamos dar o crédito, né? O que significava o Brasil em 1970, né? E o filme que a gente vai falar é o filme Pra Frente Brasil. Roberto Faria, 1982. 82. É. Já que nós somos esse clima de Copa do Mundo e ufanismo e não ufanismo, mas primeiro nós vamos falar com o nosso youtuber preferido aqui, Chico Isidro, que vai nos contar para vocês todos, obviamente, o que precisa fazer para se inscrever no Cinema de Peso. Tudo bom, pessoal? Chico Isidro, Laura Rec e Kriba. Né? E hoje... Brasil! Né? Nós vamos falar do Profício Brasil. Né? E antes de tudo, vai lá no canal. Né? Parece que a pessoa se inscreve. Pastor Chico. É tão fácil, se inscreve, dá um joinha, compartilha, comenta, né? E tudo isso faz que você, se inscrevendo, você participa dos nossos brindes do programa, que é caneca, ingresso de cinema. Cinemas, que você pode ganhar se responder a pergunta do filme. Tem uma perguntinha lá no final do programa, né? Que aí você concorre aos prêmios. E a caneca é aquele esquema, né? Você comenta e quanto mais likes você tiver no seu comentário. O nosso patrocinador, que é a Woodstock, que é a Lime Silva. Isso, 35, com o Carlão, que provavelmente se tu comentar assim, eu quero ganhar a caneca do Pra Frente Brasil, tu vai ganhar uma caneca do Pra Frente Brasil maravilhosa, e esse comentário tem que ter muitas curtidas. E exclusiva. E curtidas Tá aqui, exclusivas. ó, por exemplo, essa daqui é a nossa caneca do Cinema de Peso. Ninguém no mundo vai ter uma caneta do Pra Frente Brasil fora você. O tu. Até, inclusive, no final do ano, eles não sabem disso, eu estou dizendo agora, nos programas perto do Natal, Esqueceram de Mim, e A Felicidade Não Se Compra. Já faz os natalinos, das coisas boas. Pode dar spoiler, né? James Stewart e Macaulay Culkin, né, cara? Nós Representante do vamos Natal estar Mundial, sorteando entre os nossos inscritos, que já passam de 330, 350, 400, essa altura é muita gente. Essa altura deve ter 1 Nós milhão vamos já, estar sorteando 2 canecas dessas entre nossos inscritos. Boa. Tá, então, por favor, te liga. Dessa do Cinema de Peso, que é exclusiva, meia dúzia tem só. Uma pergunta pra você sobre futebol. A seleção de 70 foi a melhor seleção da história do futebol? Sim. Tu acha, de bate-pronto? Sim, foi. Olha, cara, eu acho que foi uma das top. Eu acho que talvez... Não tem, era muito completa, né? Hoje eu tava vendo os 4 gols da final ali, cara. Eu acho que era ótimo, né? Cada um fez um gol. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo ou
Marco Antônio. Geral, Clodoaldo, Estrela, Gerson, Pelé, Tostão. Jairzinho, Tostão, Rivelino. Carlos Alberto Torres. Alberto Torres, capitão. O capitão lateral direito. Lateral não tem explicação, né, cara? Né? Até falava assim que o mais fraco seria o goleiro, o Félix, né? O Félix era meio fraquinho, né? Que aí fechou o gol, tu pega mas também deu umas ele faz defesas né? fantásticas contra ele faz defesa contra a Inglaterra, contra a Itália. Contra a Itália nós saímos perdendo também. Estamos perdendo. Sai perdendo o gol do Bonicenha. E daí ganhamos de 4-1. 4-1, virada. Foram as finais mais emblemáticas da história, né? Depois o Brasil teve outra final emblemática, tomou 3-0 da França em 98, mas daí é outro programa, história, né? É outro programa, outra história. Só que ao mesmo tempo que no Brasil tinha aquele ufanismo absurdo, nós ganhamos uma Copa do Mundo invicta ganhando todos os jogos, o Jairzinho fazendo gol do jogo, furacão. Aconteceram coisas, o Brasil... 6. Tecnicamente, pro cidadão neutro, de bem, ele vivia bem. Só que vivia a nossa pátria, mas então distraída. Só que o Brasil vivia há 6 anos uma ditadura militar, né? Vivia há 6 anos uma ditadura militar que desposou os direitos políticos da maioria da oposição. E em 70 ela vivia, digamos que o Brasil vivia um auge, né? Era os anos de chumbo. Era os anos de chumbo, né? Só que ao mesmo tempo eram os anos da bonança econômica, né? Porque o Brasil crescia, era um milagre econômico, né? Era um pleno emprego, todo mundo estava muito feliz, e muitas pessoas estavam muito felizes. E quem não estava feliz tinha que dizer que estava feliz, porque o Brasil viveu uma guerra suja naquela época. Né? E assim, a gente tinha um lema, né? Brasil, ame-o ou deixe. Ou deixe, né? E aí, né? Na época eu não estudava ainda, né? Mas aí tinha aquela coisa que tinha as crianças que iam pra escola tinham que cantar o hino, né? Tinha tinha as aulas de moral cívica. Os cadernos tinham o hino nacional atrás, né? O SPP. O SPP. Ação Social e Política Brasileira. Foi toda uma espécie de uma lavagem cerebral pro cidadão de bem virar cada vez mais brasileiro, né? E amar o brasileiro e achar que, como diriam os filmes que nós vamos falar, que os sistemas políticos exóticos tinham que ser exterminados, né? Tem uma frase do filme, né? Desse filme é pra frente de Brasil, que está está comemorando 40 anos em 2022. Esse filme pra frente de Brasil é do Roberto Farias. Só pra eu dar mais ou menos uma introdução, que é o Roberto Farias. Roberto Farias, ele é um cara, ele é irmão do Reginaldo Farias, né? E eu não sei se ele faria esse filme hoje, é piada, idiota. Roberto Farias. E podia dizer que faria. Só que o Roberto Farias, ele tem faria, ele tem um filme... Quem gosta de cinema brasileiro, ele tem um filme espetacular que é Assalto ao Trem Pagador. Bola. 62, que está fazendo 60 anos, que nem o Lawrence da Arábia. É um filme que nós podemos estar falando. Só que a gente, como nós somos em Copa do Mundo, a gente lançou um filme... 60 anos de Assalto ao Trem Pagador. É um filmaço policial que não deve muito policial americano. Maravilhoso. Grande Otelo. O Reginaldo Faria também, o irmão dele, que está no Pra Frente Brasil também. Ele fez o filme, ele tinha feito muito legal, um filme legal que é A Cidade Amaldiçoada também, que é anterior a isso aí, que é também policial. E ele também é responsável pela trilogia dos filmes do Roberto Carlos, né? Que vamos combinar, não são grandes filmes, mas botaram o Roberto Carlos no panteão, né? Diamante Cor-de-Rosa. Roberto Carlos, Escrito de Aventura. Pode falar. O Diamante Cor-de-Rosa e... Assim por hora? Uma coisa por hora, né? Não era? Elas do Carlos, Rosemary. Eu só vi aquele filme. Não, Vanderlei. Eu vou confessar pra você, eu só vi o filme do Roberto Carlos, aquele que ele tá no Cristo Redentor, assim, sabe? Que eu acho que eu me dá uma fobia que ele tá. Ele sobe. Aquele é quartado de aventura. Eu olho aquilo ali, quando eu fui pro Cristo, eu penso como é que ele fez aquilo ali, o Roberto Carlos. Tem umas músicas da minha vida que eu adoro que chama Quando. Quando você se separou de mim. Quase. Que a minha vida teve fim. E voltando pro Roberto, cortando aqui o The Voice cinema de peso, eu vou voltando pro nosso amigo Robertão Farias, e depois ele fez um documentário do Fittipaldi muito legal também. Isso é Fittipaldi, algo assim, né? E coitado do Fittipaldi, hoje em dia é um cara que, sei lá, vamos esquecer, um baita campeão que se perdeu na vida. But não vamos falar sobre ele. Só que depois, em 74, o Roberto Farias, o que ele fez? Em 74, a ditadura no Brasil já estava, o Geisel, o Geisel estava no poder. E ele, o Geisel é uma brincadeira. Uma brincadeira interna nossa. Porque um editor lá do jornal, onde eu trabalho, né? eu tenho que falar, Eu tenho que falar porque eu sou muito... Fala, Chico. Eu fiz uma matéria
entrevistei o ministro da época do Ernesto Geisel, entrego o texto, o editor me pega a matéria, olha, Chico, quem é o Ernesto Geisel? É, o Geisel. Aí, aquela coisa. Nosso amigo Ernesto Geisel, de Estrela, acho que ele é, né? Se não me engano, é alemão de Estrela. E ele era o presidente, ele deu uma... Digamos que ele deu uma... Começou um processo de abertura da Abertura, 74, né? Isso, Sérgio Médici. Isso, Sérgio Médici, que aqui nós vamos falar do filme. Só que o filme começa em 70. Em 70. O filme se passa... Começa dia 13 de junho de 70. Ele se passa durante o período da Copa do Mundo. Sim, mas Chico, só deixa eu completar. O que o Roberto Farias fazia naquela época? A pessoa, o Roberto Farias, diretor. Entre 74 e 79, ele era o diretor da Embrafilme. A Embrafilme, tu pode tentar explicar o que era a Embrafilme? Mas o Collor que liquidou a Embrafilme. Mas só que a Embrafilme, pra mim, é uma esfinge da cultura brasileira, porque ela foi criada pelos militares. A Embrafilme era um órgão estatal criado pelos militares, onde um monte de subversivos faziam filmes lá. Exatamente. Por exemplo, como o Brasil é um país, como diria o Tom Jobim... brasileira de filmes. Não, o Tom Jobim falaria uma coisa. O Brasil não é pra iniciantes, né, cara? Os subversivos faziam filmes na Embrafilme, que era com dinheiro do Estado militar, fazia filmes. E o Roberto Farias, em 74, 79, dirigiu a Embrafilme. E foi o período de ouro da bilheteria do cinema brasileiro. Só um exemplo, a Dona Flor e seus dois maridos, quando nós estávamos comentando um pouco, ganhou do Tubarão. Sônia Braga. Tem o da Sônia Braga, acho que é a Dama do Cine Xangai, ou a Dama da Lotação. Dama da Lotação, 78. A Dona Flor não era... Dona Flor e seus dois maridos era com a Sônia Braga, né? Sim, Sônia Braga. E aquele Dama da Lotação também. O José Wilker e o... que era o outro cara. Não lembro, os dois, né? Mas é um baita filme. É um baita filme. É um fantasma. Também o Dama Lotação também, que quando falou... O Sete Gatinhos, acho que até um pouquinho antes. O Sete Gatinhos é 80. É do Negrito Almeida, né? Mas teve vários filmes, tanto tipo A Chanchada, filme, foi o ápice. O cinema brasileiro vendia mais que o cinema gringo até naquela época. Não, mas os anos 70, o cinema nacional, ao mesmo tempo que tinham grandes bilheterias, né? Dama Lotação. Sim. Da Força dos Maridos. Sim, que são campeões de bilheteria. O Homem de Tu, com o filme do Nuno Leão Maia. Nuno Leão Maia, 77. Foi mais bilheteria de 77. É um filme, uma porochanchada. Porochanchada. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que grandes bilheterias, criou-se um estigma, né? Que as pessoas diziam: eu detesto filme brasileiro só falar de sexo. Putaria. E o áudio era ruim, né? O áudio realmente era ruim pra época. Pra quem tá acostumado em qualquer coisa, era ruim. Os Trapalhões, Os Trapalhões também começaram a surgir nessa época. Apesar que era diferente. Eles começam os Trapalhões, eles entram na Globo 77. E aí, 78, eles começam a fazer filmes. Mas já tinha o Renato Aragão já fazia filmes antes. O Renato Aragão tem uma diferença. Ele fazia muito filme financiado. Ele sempre foi um guerreiro do cinema brasileiro. Goste ou não goste do estilo dele, né? Porque tem os seus problemas também. Mas o Renato Aragão é uma lenda, não dá pra negar. Então, voltando do Roberto Faria, ele foi presidente da Embrafilme, tipo, da fase de ouro. Só que o Roberto Faria é um cara que ele viveu com aquele cinema novista, daquela turma do Nelson Pereira, do Glauber e tal. E ele devia alguma coisa ao que ele viu e que ele viveu, né? E que ele resolveu fazer o Pra Frente Brasil. Acho que uma palavra que define o Pra Frente Brasil é o seguinte: até o Cripa tá comentando, é um filme hoje em dia que é difícil pra uma pessoa jovem assim, assistir, porque as atuações são, digamos que, toscas, né? A edição não é das melhores e tal, a trilha sonora é muito boa, o som é ruim. Só que é um filme que tem uma palavra que define ele: coragem. Sim. O cara teve muito culhão pra fazer aquele filme. Pra época, sim. Pra época, e esse filme estreou em 82 no Festival de Gramado. Na época aqui, Gramado era em que ano? Que mês que fazia? O Gramado começou a ser dentro do Festival de Verão, né? Daí foi verão, né? Fevereiro. Foi ali por fevereiro. Ele estreou, e foi engraçado que parece que ele fez o filme meio que secretamente com o dinheiro da Embrafilme, que na época quem era presidente da Embrafilme, Celso Amorim. Foi ministro da época do Lula, né? Do governo, acho que o primeiro governo do Lula, acho que foi em 2002, né? Tudo eles vão continuar. E daí o Celso Amorim teve muito problema até, porque o Roberto daí estreou em Gramado, em 82. Foi aplaudido até, galera, show, assim, tipo... Sim, vale ressaltar Gramado, isso aí que tinha 10 anos do festival, que fez 50 anos esse ano de 2022. 10 e Gramado era um lugar, assim, escondido do mundo, sabe?
Não vinha censor para assistir ao festival de cinema. Não era a Europa brasileira que não despertava todo esse elan que tem hoje, tanto culturalmente quanto de turismo. Então, passava batido. E depois que o filme começou pra lá, que Gramado teve muito mais charme, né? Teve mais charme, depois que eu fui pra lá, começou a ter mais charme. Daí só que o problema é o seguinte, só que o filme fez sucesso lá e alguém assoprou pra alguém e esse filme não vai pro ar, não vai pro cinema. Daí o Roberto Farias passou um ano tentando liberar o filme. E o Celso Amorim, que eu falei que era presidente, ele se incomodou tanto que ele pediu demissão ou foi pedido para ser demitido e tal. Só que o Roberto Farias tinha tanto, deu tanto dinheiro para Embrafilme naquela época, que os caras chegaram, tá, Roberto Farias, libera o filme. Daí em 83, o filme é de 82, só que ele foi para os cinemas. E uma coisa raríssima na época, sem cortes. Sem nenhum corte? Sem praticamente nenhum corte. Olha, né? é difícil. Ele foi sem nenhum corte em 83. Porque o filme teve muita. Se eu achar, eu quero colocar aqui, eu vou insertar isso, não me esqueça, então eu vou botar aqui. Para as pessoas verem o que a gente via antigamente. Sim. Vinha a classificação de censura. Censura 14 anos, censura livre. Tem ali, né? Tinha aquelas. Aquelas. Na película vinha assim. Era uma claquete, uma né? branca, assim. Uma claquete branca. Vou botar daqui a pouco aqui no programa, os antigos vão reconhecer. Não, claro. É assim, o filme fala. Isso que é cultura. O filme fala sobre tortura, né? Você quer falar sobre a sinopse do filme, Chico? A história é mais ou menos a seguinte. O Joffre, que é o personagem do Reginaldo Farias, ele é um empregado de uma empresa privada de São Paulo. Ele tem que participar de uma reunião no Rio de Janeiro. Acho que ele estava em São Paulo e ia pro Janeiro. Ele estava com o irmão dele, os dois. O irmão Isso, dele, que era o Miguel, né? E a mulher dele também. O Miguel é o... É o Antônio Fagundes. Ele até atravessa o irmão. Ele, não, deixa eu ir nesse primeiro voo. O irmão dele que é ir chegar, né? Isso, até isso tá errado, né? Porque não ia pegar. E aí ele pega a ponte aérea do o Sarmento, que é o Cláudio Marzo, né? Isso, o Cláudio Marzo, que não conhecia, vão conversando. Quando ele chega no Rio, o Cláudio Marzo convida ele para dividir o táxi, né? O táxi era caro. É hoje, claro, cara. Sim, imagina. Mas imagina nos anos 80. Sim, nos anos 70. O Rio de Janeiro pega um táxi, tudo dá os olhos da cara, né? Tipo, pega de Galeão até... Sendo Santos Dumont, Galeão, até o centro. Na época a ponte aérea era Santos Dumont, né? Até hoje, né? Santos Dumont. E ele divide só que o Cláudio Marzo é um guerrilheiro, né? Era um cara da subversão. Subversão, né? Ou se chamava de terrorista. Né? Ou amante de regimes exóticos. Isso, só que o Cláudio Marzo está sendo perseguido pelos órgãos de repressão, né? E aí tem um tiroteio, uma emboscada, né? Aquelas veraneios antigas, assim, chegava. A veraneira era um exemplo. Você pega a música Veraneio Vascaína, né? Do Capitão Inicial, que é do Renato Russo, né? Capitão Inicial. Não, aborto elétrico, a letra do Renato Russo. Aborto elétrico. É isso. Mas é sucesso pelo... Chegava uma veraneia, a veraneia era motivo pra galera se cagar de medo, né? Veraneio Vascaína na esquina. A veraneira era complicada, cara. A veraneira era a opressão, né? Me lembro que eu era guri na época dos anos 80. A gente tinha medo, via veraneio. A veraneira. A gente olhava. Alguém sem quadrado. A gente olhava assim e ficava borrado, né? Com certeza. Prisão, né? E tinha medo de ir pro paredão e tomar pau do. Só que. Eu chego no Rio, tem esse confronto, né? E o Cláudio Marzo é morto. A repressão metralha o carro dele, né? Que dá o táxi, né? Isso, e o taxista e eles são mortos e o Reginaldo sobrevive, né? O Joffre, né? Só que o Joffre ele é preso e levado pros porões, né? Só que ele é visto como um cúmplice do... Ele estaria metido... E ele some, né? Ele desaparece, né? Só que a do... E ele começa a sofrer tortura. Tanto é que está representado nessa famosa frase, nessa famosa imagem aqui do Matuf. Isso. Né? E o policial... Não sei se... É policial que leva o jogo para os porões. O ator é o Carlos Zara. O Dr. Barreto. Eva Vilma, né? Famoso, né? Um dos pares românticos do Brasil, né? O Carlos Zara, ele disse que ele leu o roteiro, ele se negou a fazer o Dr. Barreto.
porque o irmão dele, que é Carlos Zavattini, sobrenome dele, foi torturado e preso e passou um mês sumido na ditadura e depois voltou, né? Foi uns sortudos, né? Uns poucos sortudos. Sim, dos poucos E sortudos. ele pensou, eu não queria fazer esse filme, só que ele pensou, pá, mas acho que eu preciso ver esse filme, né? Mas disse que ele fez assim, tipo, com muito dó no coração, ele né? foi o carrasco do filme. Ele foi o carrasco do Ouro Barreto, era um vilão, né? Só pra dar uma... Está sendo lançado um livro do Eurico Lisboa, irmão do Ney Lisboa, que foi nessa época ele foi desaparecido e foi o primeiro preso político a ser descoberto, teve o corpo descoberto em 79, né? Corpo. Corpo descoberto em 79, em São Paulo. O irmão do Ney, né? Lisboa. Foi em Perdizes, né? Que acharam uma cova. Eu acho que a gente já falou sobre o Ney Lisboa, mas o Ney Lisboa praticamente ele é o nosso Bob Dylan porto-alegrense do Bom Fim. É. E não, eu amo o filme. E aí o Joffre começa a sofrer torturas, e ao mesmo tempo que a família do Joffre, Natália do Vale é a esposa. É. Ele tem 2 filhos, né? Começa, cadê meu marido? O marido foi pra uma reunião e desapareceu. Né? E só que assim, aquela família de classe média, né? Sim, que totalmente vivia, neutra, né? Neutra, né? Neutra, Alienada, não sabia, né? Não sabia que existia luta armada. Sabia, mas não sabia, né? A gente Aquela sabia, mas não família que sabia. agora diria, naquele tempo que era bom. Quem não aprontava não foi pego. Exatamente, só que às vezes acontecia, né? Claro. E o Antônio Fagundes, ele tinha uma namorada que era do movimento. Que a Elizabeth Savala. A expressão perfeita. Que é interpretada pela Elizabeth Savala, Mariana. Era Mariana, Elizabeth Savala, né? Que não queria se envolver tanto com o Antônio Fagundes, porque ela estava mais envolvida com... E o Antônio era completamente neutro também. O Antônio era um cara que tava pensando... Desculpa, eu te cortei. Fala. Não, e não eram só neutros. Eles eram ignorantes na pureza da palavra, eles ignoravam dentro da sua bolha de casa, trabalho, família perfeita. Muito ignoravam bem, o que acontecia nos mas porões do Brasil. Mas é que assim, eu sei... Cara, eu não sabia, eu era criança na época, e meu pai e minha mãe, a gente não sabia que tinha, sabe? Não sabia, a gente não sabia porque assim, ó, a censura é tão forte, né? A censura, zona de comunicação. Não, e toda aquela pressão escolar, a pressão tipo, da igreja, tudo de tu botar que nós estávamos vivendo num ambiente perfeito, e aquele ambiente era um ambiente pária, né? Quando eu falei o exótico, né? Isso não tinha noção. E quando se falava nessas pessoas, se falava no monstro comunista que queria tomar conta, né? Não, e também, claro, uma autocrítica, vamos combinar uma coisa. Muitos daqueles guerrilheiros também tem uma frase do filme que ele fala assim, tipo, tu acha que eu vou dar guarida pra nós tirar uma ditadura, pra abrir outra ditadura? Tínhamos muitos guerrilheiros que gostariam de ter uma ditadura comunista no Brasil naquela época. Tinha livrinhos do mal e tal. Lutavam por uma ditadura comunista também, né? Muitos lutavam contra a repressão, claro. Mas ao mesmo tempo gostariam de ter uma repressão estatal comunista, né? Isso é. Também, era uma dicotomia também, né? Um governo chinês, albanês. Talvez o Roberto Farias tenha uma coisa que ele foi muito criticado na época, que ele disse que ele foi superficial. Só que na época, todo mundo ia ser superficial em 82, né? Foi um filme desse. Tanto que não se fala em governo repressor, né? E nem o nome dos movimentos que atuavam. Esse filme, você vai se lembrar do filme Missing, do Costa Gravas. Sim, eu ia falar sobre isso. É muito parecido. E a mesma época. Isso, é muito parecido. O Missing, Costa Gravas, o filme é de 82. O Desaparecido. Desaparecido Missing no Brasil, né? Que é com o Jack Lemmon e a Cissy Spacek, né? Que é a história de um repórter americano que está em Santiago do Chile, em 73. Salvador Allende, né? Isso. Era socialista, um governo socialista eleito pelo voto. Em 70. Só que aí consegue. O Salvador Allende é eleito Partido Socialista. Primeiro governo socialista eleito por votos na América Latina. Né? Só que a direita chilena não aceita de modo algum o resultado das eleições, né? E começa a boicotar o governo do Allende. Né? Greves, greve de caminhoneiros, desabastecimento de supermercados e tal, né? E começam a minar.
Só que, na verdade, o Chile, na verdade, era o Eldorado da esquerda no Mundial. É porque, na verdade, era o primeiro governo de socialista de esquerda eleito, né? Então, tipo, daí muita gente, tipo, esse americano do filme do Missing, ele com a mulher, ele foi naquela esperança de ver aquele lugar bacana, né? De se ver, né? Pô, uma democracia socialista, né? Porque era democracia, né? Isso, apesar que foi bem parelho, né? A vida é complicada. Mas, voltando ao filme... Só que a semelhança do filme do Costa Gravas, né? Do Costa Gravas, do Missing é muito grande. É o sumiço. Daí ele some, né? Exatamente, ele some. Aí o Jack Lemmon, ele vem dos Estados Unidos pra Santiago do Chile. E é um empresário, um cara assim, tipo, rico e tal. E o golpe... Aliás, o golpe tem muita... O golpe é muito crítico, porque é uma data muito importante, que é 11 de setembro. 73, né? Até 2011 era o 11 de setembro mais famoso da história. Até 2001. Desculpa. 2001 era o 11 de setembro mais famoso, né? Só que a repressão do Pinochet foi violenta, né? E as pessoas foram pegas e levadas para o Estádio Nacional, que eu conheci, e tu entra no Estádio Nacional e tu sente aquele clima pesado, né? E as pessoas foram torturadas, mortas lá dentro, né? Victor Hara, né? Victor Hara, violinista, né? Tem um documentário muito bom. Né? Quem matou o Victor Hara na Netflix, né? Quem puder assistir. E autor da música Venceremos, que foi a música que foi digamos, o Lula lá do Salvador Allende, né? E tem a... Tem La Negra, né? Não, La Negra é Argentina. É outra história. É outra história. Que também é uma história triste, tanto quanto no Brasil, da Bolívia, no Chile, no Zaire, que é esse país que usa essa camiseta. Democrática. Eu botei o verde e amarelo, só que não é nem um pouquinho democrática essa república do Mobutu, mas tudo bem, né? E aí, voltando ao Missing, né? Aí o filme se passa com a Cissy Spacek e o Jack Lemmon tentando achar, né, o que aconteceu com o marido dela. Foi morto. Sim, sumiu mesmo. Foi uma das ditaduras mais violentas da América Latina, né? Foi o Chile, a Argentina. A gente falou da ditadura argentina no Segredo de Seus Olhos, né? Seus Olhos, né? Isso, a Operação Condor. Isso, né? Paraguai, Brasil. Para eliminar inimigos. Uruguai, tudo. Mas o Chile e a Argentina foram mais violentos que o Brasil, né? Mais repressivas, né? Apesar que são um dedinho, cortando tipo Isidro, esse negócio dessa Operação Condor que o Kriba falou, não era incomum, cara, era bem comum, só que era nas praias do Magistério, ou mais pro sul daqui, tu encontrar corpos. Sim, teve gente que no final dos anos 70 e 80 estavam passeando na praia, lá em Santo Vitório do Palmar, ali. Quero jogar no Rio da Prata e tal. Essa foi a Operação Condor. Alguns resquícios da Operação Condor chegavam e você pegava um corpo de uma pessoa. Tem o famoso sequestro também, da Universidade Dias. Os uruguaios, sequestro dos uruguaios. Os uruguaios, 7, 8, né? Gigi Pedalada. Isso, Gigi Pedalada, jogador do Inter, né? Gigi Pedalada, Bagiense. Que estavam sendo sequestrados da Universidade Dias. Uma história mais forte aqui do Liberte. Né? E aí os repórteres receberam tá tendo uma repressão aqui no Porto Alegre, eles chegaram bem na hora do sequestro e evitaram a morte dos dois, né? Mas voltando pro Missing, os dois tupamaros. Eu só quero fazer uma comparação, tipo, eu acho muito parecido o Missing, como tu falou, o Desaparecido é muito parecido igual. E é praticamente na mesma época. Só que o Roberto Faria teve uma entrevista em 83 da Veja e perguntaram pra ele assim, ó. O Roberto Faria também, ele perguntaram, ô Roberto, tu acha o teu filme muito parecido com Costa, o teu estilo foi muito parecido com Costa Gravas e tal, daí ele falava, pra mim o Costa Gravas era um cafetão das esquerdas, ele vivia em Paris, nunca viveu no país da América do Sul e fazia filmes assim e tal, né? Palavras do Roberto Faria. Mas tá dizendo, o Costa Gravas tem filmes... Não, eu sei. Cidade Sítio. A crítica dele. O Cidade Sítio é outro filmaço sobre a repressão. Hoje ele está no Uruguai. Tem outros também, tem aquele filme do Israel, eu adoro Costa Gravas. O Cidade Sítio, tu falou o Z, né? Tu falou do grego, né? Isso, só que o Costa Gravas quis dizer assim, tipo, que o Costa Gravas viveu no Brasil naquela época da tortura, e o Costa Gravas estava num apartamento em Paris,
falando filme sobre torturas no Uruguai em 73 que ele não viveu, né? O Reginaldo viveu aqui. E o Roberto, né? Que fizeram uma comparação lá, tu não copia o estilo dele, não copia, eu faço o meu estilo. O Roberto também tinha o seu lado. Não digo só uma entrevista veja dele, mas não tem como, sabe? Claro. Sabe, até aquela coisa, tá bom? Tu bebeu naquela fonte. Claro, é que nesse se discute muito. Vamos lá, 7-3, tá? Quem copiou quem? O Kiss copiou Secos Molhados ou o Secos Molhados copiou o Kiss, né? Não, claro. Não, com certeza, não tem como. Só que, voltando vamos back para frente Brasil. Pra frente Brasil é uma coisa que eu acho fantástica do filme. Quando falo, o filme tem vários, digamos que é um filme que envelheceu mal, tecnicamente falando, para um olhar de 2022. Só que quando eu falei, a coragem, pra mim, daquele filme impera. Só que uma coisa que é importante do filme, cara, é essa dualidade que ele fez da Copa do Mundo com a tortura. Porque o filme começa com aquela euforia da Copa do Mundo. Começa no dia 13 de junho de 72, o Brasil ia estrear contra... 70. Ia estrear contra a Tchecoslováquia, né? E na verdade a seleção brasileira foi mais ou menos, ela era um timaço, só que nós somos um timaço hoje, todo esse tempo depois do filme, né, 50 anos depois. Só que naquela época, a seleção brasileira saiu meio, até tem uma frase que ele fala, toda vez que a seleção sai vaiada, ela traz o caneco, né, geralmente 2002 também, mais ou menos foi assim, né, e tal. Mas assim, 94 também, né? E então, em 70, o Brasil foi, porque era as férias do Saldanha, e o Saldanha, que era um pseudo-comunista... Não, pseudo não, ele era comunista. Foi a frase dele, né? Ele não conseguia. O presidente governa o país e eu treino o time. João Saldanha era gaúcho e era comunista. Era comunista, só que também ele vivia no mainstream, né? Ele vivia no establishment, vamos botar a palavra inglesa, né? De carteirinha. Eu sei que ele era, só que ele não era acossado, né? Sim, é aquela coisa. Lauro, muitos, tá? Os comunistas tanto teve a divisão, né? Quando teve o golpe em 64, né? E aí o sistema foi, a ditadura foi, Alex, pode abrir o programa? A ditadura foi ficando mais ferrenha. Claro, né? sim. Aí chegou a um certo ponto, em 66, 67, sim. Que houve a divisão, né? Vamos pegar em armas ou não vamos pegar em armas? Muitos decidiram, não, vamos tentar lutar contra a ditadura pelos meios democráticos, que não era possível. Né? E outros decidiram pegar em armas, né? Foi o caso do Lamarca, né? Sim, o do Marighella. Né? E outros... Gabeira, o Martins, E o Rousseff. O Alfredo Serquis, que morreu em 2020 em acidente de carro, né? No Rio de Janeiro. Stuart Angel. Isso, o filho da Zuzu Angel. E a outra história que deu um filme muito bonito também. Angel, né? O do Zuzu Angel. Zuzu que era uma estilista, né? Que perdeu o filho. Uma E depois foi acidentada. Tranquilo. E aí, o que aconteceu? Muitos resolveram entrar em luta armada, porque achavam que não tinha jeito. E outros resolveram, ou saíram do país, né? Outros faziam músicas, faziam protestos. Claro, aí também não podia mais fazer músicas, né? Porque, inclusive, tem uma cena emblemática também. Eu adoro essa parada, desculpa. É que quando eles estão tentando ligar pra saber o paradeiro do Joffrey, que tá sofrendo horrores, mais ou menos que é a expressão, dá aquele abraço. Aquele abraço! Aquele abraço, Gilberto Gil estava no exílio quando ele fez aquela 68. O Gilberto Gil estava no exílio. A torcida do Flamengo. E ele tava com saudades do Rio de Janeiro. Também arrepia, cara. Eu falei Não, Gil. Gil. E dá do nada aquele sopetão, aquela música que é a saudade do Brasil, né? E aquela música, e ele fez, tipo, ele não fez crítica nenhuma, ele só fez, tipo, eu tenho saudade da minha terra, né? E eu não posso voltar pra minha terra, como o Caetano, ele, o Chico Buarque foi um exílio, o Geraldo Vandré foi mandado embora também, e um monte de gente, Brizola, Miguel Arraes, e foram outros que sumiram antes, né? Mas voltando do pra frente, desculpa, eu falei essa frase do coisa, só um detalhe pra vocês, sabe por que esse filme foi censurado em 82? Não foi por causa de uma lei do regime militar. Foi uma lei de 1946. Porque em 82, mas regulado
João Batista Figueiredo. Que era os milicos, de 64 e 82. Que era o 85. O João Batista Figueiredo ficou famoso pela frase: eu prefiro o cheiro de cavalo do que o cheiro de E outras milhões de bobagens. Aí você falou em abertura lenta e gradual, né, cara? Não, esse é o Geisel que falava, Seu né? Geisel. Ele que começou a fazer. Mas o Figueiredo falava um monte de besteira. O Geisel, o Médici, depois o Geisel passa pro Figueiredo. E é de 4 em 4. O Figueiredo foi o que ficou com 6 anos de governo. Ele ganhou 6 anos de bomba, né, cara? E ele não queria mais, porque ele teve uns Esqueçam de mim. Ele tem vários problemas, tem problema cardíaco, né? Mas você fazer exercício. Era um dos problemas mais bizarros que o Brasil já teve, né? Não, e pior. E o Brasil tá numa crise desgraçada no início dos anos 80. Mas era o mundo da crise, né? Mas o Brasil tipo, o milagre foi totalmente acabado. E foi quando estreou o filme, né? Mas só contando dessa lei. A lei é uma lei de 1946 do Dutra. O que diz essa lei? A lei diz assim, provocar incitamento contra a ordem pública, autoridade e regime vigente. Sim, o Dutra foi quem proibiu os cassinos no Brasil. Foi o homem que proibiu que a mulher dele católica fervorosa era contra o tanto é que e caçou o Partido Comunista. O Roberto Farias chegava e dizia assim, mas por que o filme não fala nada do governo e tal? Ah, mas só que tu dá uma incitação. Eles botavam a Constituição de 46, aquela lei que ficou grudada em 46. Não fala nada contra o governo. Se eu fosse censor ali, esse filme não passava. Mas só que era tão óbvio, né? E outra coisa, você tava falando de tortura, outra coisa que eu revi no filme, né? Aí, olha, o Renato Farias sendo torturado, né? E ele diz, eu não sei de nada, eu não sei de nada. Eu não sei de nada. E o torturador, tu sabe sim, tu vai falar. Eu não sei. Isso me lembra uma ex-mulher minha que dizia, tu é culpado. Culpado que eu não sei. Não, tu sabe sim. Tu fez tal coisa, eu não fiz. Tu fez sim. Não, tu fez sim. E fica naquela coisa, naquele loop, né? Região Farias ser torturado, né? E aquela coisa, tu já é culpado por suspeita. Sim, suspeição, né? Total. Tem um filme... É impossível tu provar tua inocência naquele caso. É possível. Mas eles te obrigam, eles te tiram o sumo, a energia vital pra provar uma coisa que eles não sabem, velho. Tem um filme... Era bruto tem um filme do Harrison Ford chamado Culpado por Suspeita. Culpado por Suspeita. Os caras dizem, tu fez tal crime, ele... Não fiz, mas daí o torturador falou, eu não tenho provas, mas eu tenho convicções. Isso. Isso aí é uma frase E não adianta tu tentar, tu vai ser culpado só por respirar. Né? E nisso a família do jovem tá atrás dele, né? E claro, e nisso tem um embate, porque o personagem do Antônio Fagundes, a Mariana, que é a Elizabeth Savala, aliás, a Mariana, a Elizabeth Savala foi uma personagem, eu até falando com uma história que eu não me lembrava. Eu tenho muitos amigos chamados Karina. Eu demorei pra reconhecer a Elizabeth Savala ali naquele filme. Eu tenho muitos amigos chamados Karina. Né? Todas na faixa dos 40 anos de idade, porque a 79 ela faz uma novela onde ela é uma bailarina chamada Karina. E ali me falou que nasceram, né? Todas as mulheres nasceram, realmente viravam Karina. Né? Eram batizadas como Karina devido a Elizabeth Savala. Né? Mas aí voltando ao filme que a gente estava falando. Não, voltando assim, eu acho que a questão é que tipo. E o pra frente. Eu acho que as cenas de tortura elas não são tão assim. Digamos que explícitas, assim, são fortes, né? Principalmente aquela cena que eles puxam ele de cabeça pra baixo, que tem até o cartaz do filme, né? Se o clipe puder botar depois o cartaz do filme, tipo, é o Reginaldo. Não, mas é o Reginaldo de cabeça pra baixo. É uma cena forte aquilo ali que ele bota. Porque, digamos, tu. É o pau de arara. Tem uma cena que ele bota de cabeça pra baixo mesmo, assim, sim, pra puxar, né? O cara de cabeça pra baixo. Né? Pro cara ver o mundo no outro lado. É assim que é o cartaz do Pra Frente Brasil, né? E eu acho que até não é tão explícito, até pra não chocar tanto, né? E o filme se passa muito, né? É um filme é um filme quase policial, né? De tu buscar um... Na verdade, aqui eles estão a fim de buscar uma causa impossível, né? Daí o que acontece a Natália do Vale e o Antônio Fagundes, que vai se transformando no filme, né? Porque ele começa um cara totalmente neutro, apaixonado pelo Brasil, o Brasil vai ganhar todo Botafoguense e tal.
e daí ele começa a ver e o irmão dele some e tal. Só que ele é uma boa vida e vai vendo e daí ele, quando ele enfrenta aquela burocracia aquela DPs do Rio de Janeiro, aqueles caras que não estão nem aí, o que tu quer aí, não sei o que. Tu sabia, eu quero falar, uma motorista tá envolvido com tóxico, tu sabia que tóxico e subversão é a mesma coisa, né? Tem uma frase que ele fala, tóxico e subversão, camisa né? aberta, até um camisa aberta, aí aquele sabe? ventilador tocando, né? É bem filme de terceiro mundo que se chamava no passado, aquele filme, tu vê que quando os Estados Unidos os americanos iam pra Colômbia, né? Aqueles filmes e faziam, nos anos 90 achavam que não tinha nem ar-condicionado na Colômbia, né? Mas no Brasil, era o Brasil dos anos 1970, né? E aquela burocracia toda do Rio de Janeiro, que ninguém sabia de nada, só que o garçom sabia, né? E o garçom depois foi enquadrado, você lembra do garçom? Eu vi, o fulano foi metralhado e tal, daí depois sumiu. O garçom sumiu, mais um sumiu, né? Porque naquela época, o cara podia sumir. Simplesmente, ele podia estar fumando cigarro na esquina, tomando uma cerveja com os amigos, e ele ia voltar pra casa, mulher, ou a mulher ia fazer alguma coisa, meu querido, eu vou buscar o leite, não voltava pra casa. O terror liberava. Era uma guerra suja, né? E as pessoas, tipo, eu não vi nada, né? Sim, ninguém via nada, né? Não sei de nada. Né? E também as cenas do necrotério são fortes, né? Tipo, ela vai no necrotério buscar, né? E eles começam a querer saber demais, né? E isso é uma coisa que o Roberto Farias dá um clima de tensão forte pro filme. Porque, além de ser um filme denúncia, né? Num dos piores momentos da história do Brasil, é um filme policial bem interessante também, né? Eles tocam em pontos delicados. Daqui a pouco o personagem do Antônio Fagundes, o irmão do Joffre, ele vai junto com o ex-chefe dele numa aula de tortura. Uma aula de tortura de um gringo, né? Que é um gringo falando, então, mostra só um pouquinho, mostra fortemente a relação dos Estados Unidos nesse golpe. Exatamente, aí. Que houve conluio, que houve conchavo, que houve parceria, e daí no Pau de Arara eles mostram um cara sendo currado com um cacetete. Né? É forte a cena. É muito forte. Mas isso que eu vou chegar. Essa cena de tortura, ela foi tirada, isso era real, tá? Essas cenas que os empresários assistiam, era a Operação Oban. O Bandeirantes, né? O Bandeirantes. A Operação Bandeirantes, que era o chamava de Oban. Né? Que os empresários que apoiavam o governo militar, que no filme não é citado o governo militar, claro, né? não é citado o governo militar, até por razões óbvias, né? Eles contribuíam mensalmente com uma quantia para combater os guerrilheiros. Sim. Tanto que a cena que o chefe do Joffre e do... Eu nunca o chefe dele é o Geraldo. O Antônio Fagundes é quem no filme que a gente esqueceu? O Antônio Fagundes é Miguel. O Miguel e o Joffre são demitidos, né? São demitidos. São demitidos pelo Geraldo. Até porque tem uma influência, né? No terceiro, eu nunca me lembro daquele ator que fez Toda Mulher Castigada, que é o chefe deles. Ele é o Geraldo no filme. Sim, mas não me lembro o nome do ator. O ator eu não me lembro. Bota ali embaixo se lembrar. Ele é o personagem, o ator principal do Todo Mundo Será Castigada. E esse é cabeça branca, né? Ele, no filme, ele representa, ele é mais ou menos, é o cidadão Boyleson. Nosso amigo Henning Albert Boysen. Isso, Boyleson. Tem até um documentário sobre ele. Que é o dinamarquês. Financiava. Que ele era... Não era Liquigás? Era uma coisa de gás, uma empresa de gás. Empresa de gás. Liquigás, né? Mas eu não vou botar Liquigás no meio, que eu não sei se né? Mas é uma empresa de gás. Ele tinha uma empresa em São Paulo de gás e ele financiava a Oban. Fazia. E ele, tipo assim, ele ia nas sessões de tortura, assistia, sim, né? Sim. E ele é morto como é personagem desse morto. Ele sai de casa para levar o filho na escola, tá no carro dele, e com o motorista os caras puxam ele do carro e fuzilam no meio da rua. Ele é morto, né? Ele é uma das vítimas do... E o Roberto Farias foi um dos primeiros a falar desse detalhe, porque era uma meio proibidão dessa história do Boysen. E tem um documentário, Cidadão Boysen. Cidadão Boysen, muito legal. Muito legal. Um documentário ótimo. Era o cara que financiava a Oban. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que a ditadura no Brasil... E até o Caruzar é um personagem, mais ou menos, que lembra o... Fleury, tu acha? O Fleury. Pode ser o Fleury, né? Pode ser o...
Uma coisa que a gente não pode deixar de falar da ditadura militar não, era uma ditadura civil militar no Brasil. Porque muita gente, muita empresa, muita gente com dinheiro financiou a tortura, financiou a perseguição e financiou o status quo do Brasil naquela época, né? Então, o Boysen foi um desses aí, mas só que tem muitos outros que a gente não falar. Tentando como justificativa livrar o Brasil. A gente estava no auge da Guerra Fria, né? Claro, tentando livrar o Brasil da invasão comunista. Sim. Que a qualquer momento podia acontecer. Sim, claro. Que na cabeça dessas pessoas. Claro. Eu quero dizer. E no Brasil estava muito longe, obviamente, só que eles não sabiam, né? Também a gente não pode negar. Só que, obviamente, que os métodos usados não eram os métodos convencionais. Que não tem como. Até hoje, que o Brasil pode ser. Não tem como, cara. Até porque uma coisa é fato, né? Vou combinar. A população do Brasil nunca abraçou a guerrilha armada. Nunca abraçou. Tanto os caras pequenos na Araguaia lá. Não, nunca abraçou. A população brasileira, no geral, desde o mais humilde até o mais. Ninguém abraçou. Assim, o que, por exemplo, pensava no dia eu tenho que trabalhar hoje pra colocar comida de noite. Mas sabe que, tem que comer, tem que viver, sabe? E claro, e nisso o filme se passa em 3 semanas dos anos 70, né? E tinha o futebol, né? Que tava ali. Claro, no auge, o Brasil ganhou da Tchecoslováquia, ganhou depois do Peru? Não, Romênia, depois ganhou da Inglaterra. Não. Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia. Aquela famosa defesa do Gordon Banks, né? Isso. Depois aí Peru, que é um timaço do Peru. Uruguai, e aí final e o Uruguai foi aquela revanche de 50, né? Foi aquela coisa de lavar a alma. Mas no filme tu nota que eu divido o filme tipo fosse uma linha abaixo, né? Começa aquela euforia, ele sempre mostra as ruas vazias e tal, daí o Miguel, né? O personagem, ele começa a ter um ar de revolta. Não é um ar de revolta político, até, porque ele sempre falava que ele era político e tal. Só que ele quer saber o par dele, ele quer combater aquela justiça. Mas tem uma cena também que não quero deixar de falar, que é a cena que o Reginaldo Faria tá. O Reginaldo Faria, bem ou mal, ele participa muito pouco do filme, né? Na verdade, ele tem poucas cenas, só que são cenas clássicas. É que nem Claudio Marques. Isso. Que é aquela cena que eles vão ver assistir o jogo dele. Tu torce que o Brasil ganhe hoje. E ele tá com, tipo, uma coisa de choque na cabeça, e ele tá ali, assim, seminu ali, parado, e ele começa a dizer: gente, eu sou um pai de família, eu não gosto de política, eu sou neutro, eu sou... Como é que você sabe que é política? Não, tipo, naquela que ele tá no monólogo sozinho, né? Sim. Eu sei, ele também fala da política antes, mas ele fala, mas aquela cena representa, o que também pra mim representa aquela cena, que ninguém pode ser neutro. Como num programa a gente falou que o Cribo falou que talvez numa agressão de um terceiro e tal, a gente acaba de ser neutro. Eu acho que, tipo, claro que a gente pode às vezes se ausentar de alguns assuntos espinhosos. Ser omisso. Só que tu ser, tipo, às vezes tu dizer que eu não tenho nada a ver com isso, não, a gente é ser. A gente é como o dia até não Faça a Coisa Certa que a gente falou esses dias. A gente sempre faz parte do ecossistema de uma sociedade. Eu acho que é muito difícil ser neutro, dizer, não, pra mim não me muda. E aquilo ali, claro que obviamente que ele não ia pegar uma arma e ia acabar com tudo e tal. E outra cena que é muito forte do filme, que é aquela cena que é até poética, né? Que ele sai assim, né? Ele foge e dá a entender que ele vai ter uma liberdade, né? E ele tá de cueca ali, todo sanguentado, todo mal. Foge do galpão. Foge, corre, daí a gente dá uma esperança pra ele pra fugir, né? Mas deu aquelas sadias nos caras com a veraneio, né? A famosa veraneio. Chega é uma das cenas mais clássicas do cinema brasileiro, cara. Eu acho o cinema brasileiro. O veraneio chegando, ele correndo com aquela rasgada. E aí todo sujo, né? Ensanguentado, né? E podre, assim, né? De tanta tortura. E chega o Carlos Zara com a cara de mal. Ele interpretou muito bem, né? Esse interpretou bem. Tu falou até que os outros foram mais ou menos, mas esse interpretou bem. Ele fez um bandidão, né? O famoso bandidão, né? Mas é aquela coisa que a gente fala, tipo, Pra Frente Brasil, tipo, a gente tem que tirar o chapéu pela coragem do filme, né? Pela coragem sempre, né? O que o Roberto Farias e toda a equipe tiveram pra fazer aquele filme. Outro filme brasileiro também que eu não posso confundir com o filme tcheco, né? O ano que meu parceiro... isso daí é do
do hambúrguer, aquele. Cal Hambúrguer? O ano que meus Cal pais Hambúrguer. saem. Cal Hambúrguer. Lindo. O ano que meus pais saíram de férias. Lindo filme. É. Mas já é mais recente, né? Não, mas é mais recente. É 2000, 2005, 2006. Por aí. Mas é que se passa também em 70, Isso. durante a Copa do Mundo. E depois teve aquele emblemático, que foi maravilhoso, que é Ex-Companheiro, né, cara? Que é um Ah, filmaço, também, né, cara? também. E vários filmes, Nós que tivemos quase, filmes bons quase assim dois no irmãos período, né, também, cara? quase dois irmãos, aquele daqui que tem aquele cara do comando que surgimento do Comando Vermelho, que um vai pra prisão da Ilha Grande, né? Tem um que é com o Caio Blatt, que ele é que se passa no Novo Hamburgo aqui, São Leopoldo, que ele é um frei que ele ajuda o... Ah, sim, é do Frei Beto, seria o sangue de batismo de sangue. Batismo de sangue também, que é outro filme. Frei Beto, né? Os caras que mostram... Só que era mais fácil falar sobre ditadura nessa época, né? Tipo, Sim, eu digo, o próprio sim. Brasil, eu acho Sim, que talvez não, foi o claro. primeiro Não, mas filme do Brasil, a época que o Programa do Brasil, Não. nós estamos ainda na ditadura militar, que ela vai acabar só em janeiro de 85. Sim. Cara, em 84, numa entrevista na TV, cara, não sei aonde, tinha uma entrevistadora conversando com uma cientista política. Eu tinha 14 anos de idade. Ou foi 83, não interessa, mas eu era piá. E eu me lembro da cientista política falando mal do presidente da República, velho. Eu me assustei. Como é que ela fala mal do presidente? Sim, a semana do presidente era uma coisa maravilhosa. Vida, né, cara? Silvio Santos, Silvio Santos foi A semana do presidente, né? Imprensa marrom Hoje direto, né? o presidente Figueiredo visitou não sei o que, mas Não, escola o Silvio em Santos Brasília. Ele ganhou, né? Até estreou. Vai sair agora, dia 19 de outubro, agora. Amanhã. E o Silvio O programa tá gravado semanas antes, esquece. Mas apesar que o Brasil já estreou na Copa do Mundo, né? E não sei exatamente como foi, né? Só que é porque a gente não gosta de Copa do Mundo, não. Ninguém gosta. Corta a partir dali, fala que estreou a série dele. Isso. Atenção, foi. Não, até falando do Silvio Santos, né? O Silvio Santos que fazia aquele programa, a Semana do Presidente, né? Né? E teve a série da Globoplay, eu acho. Está, que é sobre a vida do Silvio Santos, né? Como ele se transformou no homem da televisão. O homem do baú da felicidade. Isso, o baú da felicidade, né? E era um cara que ele sempre compactuou com quem estava no poder, né? Claro, ele sempre jogou com a música. Tanto ganhou a TVS que virou depois SBT. Sim, era Tupi, né? Desculpa, cara, mas quem joga dinheiro pra pessoas que têm pouco dinheiro não me serve, nunca me serviu. Mas é o Silvio Santos. Então, eu acho assim, eu acho que o Silvio Santos. Pô, é populismo. Não interessa. Eu acho que pra mim é o supra-sumo da crueldade. Mas é o Silvio Santos. É o Silvio Santos. Cara, a gente tem que ir pros finalmente, pra frente, Brasil. E o filme vai acabar com as pessoas sendo... Com o Antônio Fagundes, a Natália do Vale, eles sendo cercados pela polícia, né? Que de momento se fala sobre... E não é bem polícia, né? Na verdade, é um órgão de repressão. E tem um outro detalhe que na época no Brasil existia muito, que eram grupos de extrema direita, eram os Esquadrões da Morte, que existia mesmo. O filme até nem faz malzão só aí, né? Eram grupos fora do... que não estaria fichado naquilo ali, né? Que faziam justiça sob a bênção estatal. Literalmente. E eu acho que o Roberto Farias, além de fazer uma crítica à ditadura no Brasil, ele fazia bem a crítica aos Esquadrões da Morte, né? E os Esquadrões da Morte pegavam, fulano matou um cara na Quintana lá e tal. E hoje em dia chama-se milícia isso. Né? Agora teve um documentário sobre isso, que eu não me lembro o nome. Mas a gente tem que terminar isso aqui agora. Que mostrava as ações dos Esquadrões da Morte no Rio de Janeiro. Não, volta 66, tá passando agora no Globoplay. Não era isso. Mas era um documentário que mostrava as ações dos Esquadrões da Morte. Tem um documentário, que não vou me lembrar o nome agora, que fala sobre isso, fala sobre os Esquadrões da Morte, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, e os caras conseguiram achar as pessoas que executavam os crimes. Até mostra o cara que, tipo assim, ele mostra lá onde queimava e enterrava os corpos no mausoléu do Rio de Janeiro. Meu Deus!
Eu não vou me lembrar tinha, agora. cara, e era uma coisa muito comum, tipo... Depois eu vou achar o nome do filme, qualquer coisa depois tu coloca ali no... naquela época era as coisas da memória, hoje se chama milícia, né? Só que tipo, se tu pensar, tipo, talvez o Roberto Farias também quis fazer uma crítica a isso que acontecia no Rio de Janeiro direto, né? Grupos paramilitares que faziam esse trabalho sujo, né? E também a ditadura no Brasil também foi isso aí, né? Que na verdade a gente pensa assim, torturadores, cara, não eram militares, às vezes eram um estafeta, chamava estafeta no passado, né? Um termo mesmo. O estafeta, depois chega. Vou te contar uma Didi coisa. Pedalado, nós falamos de Didi Pedalado, era um jogador de futebol do Internacional que virou um perseguidor de comunistas, né? Assim, ó, os executores nunca são os caras de cima. Não. Sempre são... A não ser quando tem um tal de Ustra que gostava de ir lá olhar. Né? Não. Tinha os sádicos. Então. O Ustra... Bom, eu não... Bom, as pessoas já passaram, né? Às vezes eu vou ficar quieto, não vou me abster. Não, o nosso presidente da República, né? Não, Chico, não. Não, mas eu acho que pode rolar. Pode rolar? Acha que pode? Não, cara, acho que a gente... Ainda não, porque não sei... é que assim a gente vai se fuder. Como é que vai ser o futuro, né? A gente vai ter metade das pessoas que não vão mais escrever nos programas. O Ustra, né? Não, o Ustra quase, a mulher dele quase virou ministra do governo aí. Não, mas acontece, né, cara? Eu acho que, tipo, o Brasil... Só que uma coisa a gente pode falar do Pra Frente Brasil, que tu falou do Chile há pouco, nós falamos da Argentina, que o Brasil até hoje não enterrou os fantasmas dele da ditadura. O Brasil, tipo, a tal da anistia, né? Foi boa pra todo mundo, na verdade. Foi boa tanto pra extrema esquerda, né? Quanto pra direita e quanto pra o governo vigente, né? Só que eu acho que, ao contrário da Argentina, que até tem um filme agora do Darín, que tá na Amazon Prime 85, isso, que fala sobre os julgamentos sobre isso aí, né? 1985, né? O Chile também, o Chile puniu muita gente. O Brasil, a gente fez... O Brasil é complicado, a gente passa pano pra todo mundo, né? Passou pano pra todo mundo, né? E o que acontecerá e tal. E é uma pena. Só que a pena é que na interrupção das investigações não se chegou aos corpos, né, cara? Não. Tem centenas de desaparecidos pra sempre, né, cara? E o Joffre... só queriam poder terminar. E o Joffre... Não, tanto é que tem uma cena do filme que o Miguel chega... Tá, eu não posso nem pegar o corpo do Joffre. Não. Como é que termina o filme? A burocracia chega assim... O filme acaba... O filme acaba policialesco, né? O filme policialesco com a família do Joffre sendo cercada e fugindo. Eles estão num sítio, né? A Natália do Vale consegue fugir com as duas crianças já. Isso, né? Isso. E eles se dividem e a Mariana e o parceiro são mortos. Uhum. E o Fagundes, ele deixa o carro e ele vai lá e... O Fagundes tá apaixonado pela Mariana, né? Mas ele corre lá e... E aquela turma aí, só que na verdade eles juntaram a guerrilha, né? Aqueles dois caras, aquele barbudinho, que eu não sei qual é o nome do ator, que ele é muito ruim, por sinal. Horrível, eu ia falar isso agora. É muito ruim. No auge do cerco ele... Eu acho que teremos que pegar em Não, mas tem uma cena que eu achei engraçada assim, de filme, ele chega assim, ó, mira no saco pra acertar na cabeça. Bem diálogo. Mas é que assim, mas é que mas é engraçado o jeito que ele fala, né? Mas é que assim, ó. E é verdade, né? Eu não sei, eu nunca achei, mas eu acho. Verdade. Não é? Não é verdade. Então eu achei que fosse. Não é verdade. Então se mascarou o filme. O que ele quis dizer é que para um amador, sim, a pessoa vai puxar. Tu não puxa gatilho, tu aperta. Sim. Tu vai apertar e no que tu tá apertando tu levanta. Daí acaba acertando a cabeça. Acerta a cabeça. Se mirar na cabeça vai acertar nos pássaros. Mas qualquer atirador prende a respiração, concentra, massa de mira, alça de mira e acerta onde quer. Um atirador. Mas que nem aquilo, as pessoas a 100 metros com revólver na mão. Não tem mira, revólver. Revólver para aquelas situações ali é piada, sabe? O negócio era metralhadora para atirar enquanto os... E como qualquer filme de bang, as pessoas têm munição ad eternum, né? Porque nunca acaba a munição das pessoas. Isso é. Não, tá contando. Tu olha no filme, eles estão com um revólver de 6 tiros. De 6 tiros dá 20 tiros. Não, né, filho? Não. Não, mas daí daquele lado, daí o Roberto Faria botou aquela coisa da ação dele, porque tinha quando ele tinha aquele lance meio da ação dele, do assalto ao Lúcio Flávio. Lúcio Flávio é do Babenco, né?
Cara, um baita de um filme também, Baita né? do filme. E também é com o Reginaldo Faria sofrendo, não é? Reginaldo Faria sofrendo. Não, sério, é o bandido, né? Ele é o bandido. Flávio, né? O Reginaldo Faria fez grandes filmes. Lúcio Flávio, o Passo Sargento da Agonia, também tem 1978. E depois tem a resposta da direita, que é Eu Matei Lúcio Flávio com Jesse Valadão, que é um baita de um filme também, que mostra sobre os Esquadrões da Morte. Na verdade, é um filme pesado, só que é uma crítica também ao... Cara, o cinema brasileiro, pra aquela galera que achava que o cinema brasileiro é só palavrão e áudio ruim, cara, o cinema brasileiro nos anos 70 tinha grandes, 60, 70, 80, 50. A gente tá em torno de 25, 28 programas aqui, é o 4º programa que a gente fala de filme brasileiro. E vamos falar muito sobre o cinema brasileiro. Cidade de Deus, Deu Pra Ti anos 70. Verdes Anos, e agora Pra Frente Brasil. E vamos falar muito de cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro é ótimo, e a gente ama o cinema brasileiro, né? E a gente faz questão de terminar esse programa com essa bandeira aqui. Essa bandeira de verdade que é de todos os brasileiros. De todos os brasileiros, independente da sua posição política, todos os brasileiros amam essa bandeira, com certeza. E eu acho que assim, meu último adendo, assim, tipo, que eu praticamente o Brasil mostrou naquela época, tipo, que nós estamos nessa época de Copa do Mundo, do fanismo, da vitória, da derrota, do futebol misturado com a sociedade, que é muito importante, é muito legal. Nós todos aqui somos apaixonados por futebol também. Só que, tipo, naquela época, o que a gente não pode esquecer é aquela época, enquanto a gente gritava gol, tinha gente tomando porrada, e gente às vezes inocente, e gente não tão inocente, mas tipo assim, a minha ideia, qualquer estado totalitário que cerceia os teus direitos de falar, de pensar, do ser o que tu é, e te mandar fazer alguma coisa, pra mim, não serve. Então, essa camisa é uma idiotice, porque o Zaire também era um Mobutu, era um puta ditador desgraçado. Mas aí é uma camisa bonita e o Zaire tomou 9-0 da Iugoslávia. E tem um lance que do Rivelino, né? Não, o cara tem uma falta, o cara corre e chuta a bola, que eles não precisam conhecer as regras básicas do futebol, né? O Zaire tomou 3 do Brasil, 9 da Iugoslávia. 2 da Escócia, acho. 2 da Escócia, né? A Escócia sempre nunca faz gol, né? E aí a pergunta que eu faço na semana, né, o Brasil de 70. Pô, a pergunta chega a ser ridícula, né? O Brasil... Não é capciosa, sabe? O Brasil e Itália, né? Então vamos dar uma dificuldade. Vamos dar uma dificuldade, né? Piorou. Tá. O Brasil e Itália disputavam o tri na final, né? Em que anos Itália e Brasil conquistaram os seus bicampeonatos da Copa do Mundo? Os seus bicampeonatos da Copa do Mundo. Brasil e Itália, tá? Não é só Brasil. Que anos Itália, que foi a primeira bicampeã do mundo, e Brasil, que foi o terceiro campeão do mundo, né? Conquistaram seus bicampeonatos. Porque o segundo qual é? O segundo é o Uruguai, né? Uruguai. Primeiro 80. 50. Olha, cara, nos meus 52 anos que eu comprei um 38 pra mim, eu acho que eu não saberia dizer isso daí, cara. Mas então, a gente pode terminar. Mas isso aqui, então, o cinema de peso, assim, tipo, a gente sempre preza pela liberdade. Liberdade e democracia, né? Democracia. Valeu, pessoal. Isso é cinema de peso, isso é cinema.